Seabra, eu acho que até pela diferença da idade entre os jogadores do Cruzeiro para o Corinthians, você deixou ali o vestiário bem satisfeito com o quanto o grupo está maduro, né? E hoje, contra o adversário, contra a torcida e se mostrando muito frio em campo, o que você analisa desse orgulho que você tem dessa garotada que você entrega? O sentimento é exatamente esse, né? De orgulho. Eu acho que eles conseguiram, num cenário muito desafiador, jogar e competir. Então eles colocaram variação de jogadas, eles levaram muitas dificuldades ao adversário e, na verdade, se comportaram como se estivessem jogando em casa. Então, isso é difícil, muitas vezes, para uma equipe profissional experiente. E eles conseguiram fazer isso com a idade que tem. Então, a gente fica muito satisfeito com essa evolução, com esse amadurecimento, com essa consciência para jogar futebol. Fomos altamente competitivos. O Corinthians tem o mérito da definição que gerou o gol que deu a vitória, né? e o título. E nós tivemos algumas oportunidades, né? E não tivemos a mesma felicidade em ser tão eficazes. Isso é o futebol, né? Mas, para mim, ganhar o título e vir aqui ser covarde não faria sentido, porque a minha função é preparar esses meninos para extrair o melhor que eles podem dar e o que eles podem ser como jogadores, né? Então, o resultado foi circunstancial dentro de um jogo que os jogadores realmente tiveram a qualidade e a coragem para se impor. E isso os coloca com uma projeção de prateleiras mais altas do mercado, e acho que esse é o meu dever como líder para com os jogadores. Não abrir mão de formar da melhor forma possível por interesse próprio para conseguir um título. Então a gente buscou o título, claro, mas dentro de princípios que interessam ao jogador e à organização, que são o objetivo final do clube. Objetivo final, você fica no clube, tem proposta mesmo do Bragantino, que pé está essa situação? Cara, eu estou há muito tempo sem ver minha família, né? Assim, eu tive a oportunidade de ver um pouco ali no final da semifinal. E isso são situações que envolvem toda essa questão familiar. Eu preciso assimilar esse momento agora, eu preciso chegar em casa e eu preciso conversar com calma e me pronunciar mais tarde, né? Então eu não tenho pressa nenhuma para expor algo publicamente agora. Eu também acho que não é o momento, né? Eu falei isso recentemente, acho que a Copa São Paulo a gente não pode esvaziar e minimizar ela com especulação de mercado. Eu acho que a gente tem que falar de forma mais profunda sobre jogador e sobre jogo, né? Então, enquanto a gente não for capaz de fazer isso, eu acho que a gente vai minimizar o potencial do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Corinthians tinha uma ideia de jogo definida, acho que o Cruzeiro também tinha, as duas equipes tinham mérito pela campanha, pelo jogo que fizeram na final, e acho que se a gente quiser falar de um jogador ou de algum detalhe do jogo, acho que esse é o momento, né? Então, acho que todo mundo que trabalha no futebol, seja quem trabalha no campo, quem cobre, quem produz informação, tem essa responsabilidade de aumentar um pouco mais a qualidade do futebol brasileiro. Então, acho que eu me nego a fazer qualquer tipo de colocação agora, porque eu tenho responsabilidade com isso. Seabra, você teve alguma conversa com a nova comissão técnica, com o Nico Larcamon, sobre esses garotos? O que o Sub-20 pode entregar neste momento para o profissional, a partir já de agora, deste início de pré-temporada? Poxa, Samuel, a gente teve na chegada do Nico durante a Copa São Paulo uma reunião online ali bem no comecinho, né? E depois disso, assim, pela logística que é a Copa São Paulo, né? É muito difícil preparar os jogos adequadamente, porque são muitos jogos em poucos dias. Foi impossível, né, avançar ou manter qualquer tipo de contato nesse sentido. O que a gente sabe sim é que eles estão sendo olhados de uma forma muito cuidadosa, muito criteriosa por todos no clube, né? Pelo Nico, pela comissão que chegou, mas também pelos funcionários ali, corpo técnico, que cuidam, né, realmente de avaliar os jogadores e acompanhar o desenvolvimento deles. Eu sempre falo que assim, as subidas para o profissional e as oportunidades de jogar no profissional, elas vão depender muito da necessidade do profissional, né? Então a gente tem
um elenco que teve algumas contratações, que está iniciando um trabalho, né? Então, a gente espera colocar jogadores que mostraram maturidade, mas isso também vai depender do momento do profissional. Alguns devem subir, e os que não subirem nesse momento, não quer dizer que não tenham mérito ou que não estejam preparados, mas o jogador precisa subir em condições de ter oportunidade, porque senão ele fica parado ali 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, e aí ele cai de nível, cai de rendimento, depois ele volta para o sub-20, e aí tem que ser trabalhado de novo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para realmente entender quais jogadores podem ser oportunizados em função também do momento do profissional, para que a gente continue otimizando aí o desenvolvimento de cada um deles, né? Vou aproveitar, deixa que você falou para a gente falar realmente dos jogadores. É claro que o que vai acontecer depende muito da necessidade do profissional, como você mesmo disse. Mas é natural que talvez os atletas estão um pouquinho mais velhos, ali dos 19, 20, sejam os que vão ser aproveitados, por exemplo, o Pedrão e o Joseph. Então, assim, eles têm evoluído muito, né? Isso vai depender do cenário do profissional nas posições em que eles podem atuar. Eu, particularmente, estou muito satisfeito com o desenvolvimento deles, né? O Pedrão sempre foi um zagueiro muito impositivo, com muita personalidade, e o que ele cresceu em qualidade de construção, critério para tomar decisão com bola, né? Então, isso vai aproximando ele. Aí é uma questão dele ter, se não for agora, ter o compromisso de continuar trabalhando, vai ser depois. O importante é que quando chegar, que chegue muito bem, né? Então a gente vê, por exemplo, o caso do Japa, eu acho que é um grande exemplo, né? A gente, por circunstância, João Gabriel teve um bom período afastado ali por lesão no segundo semestre, e o Japa, que é um jogador versátil nas qualidades, nas competências que ele tem, aceitou fazer a lateral esquerda, e isso o capacitou para melhorar muito a imposição em duelos, a troca de ritmo para apoiar por dentro ou chegar no fundo do campo. E aí, quando o profissional precisou de um lateral esquerdo, num jogo que o Kaique jogou, ele estava pronto. Se ele não tivesse tido essa vivência, provavelmente ele não teria dado esse passo, ele não teria tido crédito com a torcida, e talvez no final do ano não tivesse ajudado da forma que ajudou. E aí, mais para frente, quando o profissional precisou de um médio, ele pôde ir para a posição dele. Então, o grande desafio em relação a essa transição para o profissional é, na necessidade do profissional, o jogador ter competência para ir, porque ninguém vai colocar um jogador ali e abrindo mão de resultado ou de 3 pontos, né, ou de uma consistência de desempenho da equipe principal. Então é isso que as pessoas em geral precisam entender. Muitas vezes a gente vê que o jogador merece, mas não adianta ele subir por subir, ele tem que subir e ser útil, porque sendo útil, disputando, ele também vai se desenvolver, porque o desenvolvimento do jogador não acaba na base, ele continua no profissional. Então a tomada de decisão ela tem que ser muito criteriosa nesse sentido, porque a gente é responsável pela evolução contínua dele, né? Você abre 2 situações para a gente fechar. O que você achou daquele gol anulado? E o Joseph hoje? Dá para falar que o Joseph joga de qual posição, você abre? O Joseph era um jogador, acho que assim, extremamente dinâmico e versátil. Eu entendo que ele pode jogar em qualquer posição do meio campo como posição principal, quer dizer, um médio lateral ou um médio central. E ele, em circunstâncias, pode fazer extremo, pela dinâmica, ele vai ter boa leitura de tempo e espaço, mas acho que as competências técnicas dele são melhores no sentido de ser um antecipador, um roubador de bola, um condutor para as transições, né? E um jogador que tem algumas boas tomadas de decisão quando vem de trás com bola, né? Eventualmente ele pode também fazer uma lateral direita, mas eu entendo isso como algo circunstancial. Então tudo isso potencializa os cenários em que ele pode ser utilizado, né? Eventualmente numa estrutura com 3 zagueiros ele já pode ser um ala, tá certo? Né? E aí vai depender das funções desse ala com 3 zagueiros. Se tiver que defender muita área em jogo aéreo, não é a principal característica dele, né? Mas se for para fechar por dentro, ele vai ter condição de fazer, né? Então, eu acho que ele é um jogador que está ampliando as possibilidades de utilização dele e a capacidade do mercado absorvê-lo, né? Em relação ao gol que foi anulado, a minha sensação no momento é que o Seninha ocupou o espaço primeiro e o goleiro veio no embalo e bateu na bola, mas atropelou o Seninha. Quer dizer, a minha expectativa era de pênalti no lance.
e não foi marcado falta, e na sequência aconteceu o gol, e aí com esse delay foi marcado, o gol foi anulado, né? A gente não é o especialista, os especialistas estão lá, existe o VAR, né? O que eu posso falar é que existe um sentimento no vestiário de que esse gol poderia ter sido validado, né? E não anulado, até porque a falta foi marcada depois do gol e teve tempo suficiente para ela ter sido marcada na jogada. Então, infelizmente, a gente não controla tudo, né? Também não gosto de ficar com sentimento de justiça ou de transferir qualquer coisa, mas, sendo sincero, a sensação no vestiário é essa e faz parte. Isso daí está dentro do futebol e a gente sempre fica sujeito a isso. Queria te fazer 2 perguntinhas, por favor. Uma é, 7 jogadores que poderiam estar aqui nessa final estavam no profissional. Isso. Estão lá. Um, inclusive, deu a vitória ontem, que foi o João Pedro, para o time profissional. E você em nenhum momento lamentou isso, pelo contrário, você sempre expressou a sua satisfação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para você como treinador, da sua alegria, do seu orgulho de ver os seus garotos aqui cumprindo o verdadeiro papel deles, que é servir o profissional. Né? Exatamente, obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, eu já falei isso recentemente, acho que o título da base é quando o profissional necessita e o jogador que foi formado no clube, ele aproveita a oportunidade e ajuda o profissional em momentos importantes, né? Então ontem o gol da vitória foi marcado pelo João Pedro. Eu acho que as categorias de base, se o profissional absorve, elas têm que ter a capacidade de fazer a roda girar e preparar os próximos, né? Então, se você quer colocar os seus interesses pessoais de resultado como treinador, então não trabalha na formação, tá certo? Quem trabalha na formação, acho que tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade de preparar jogadores para o mercado, cidadãos para o mundo, né? E isso daí está à frente de qualquer resultado de jogo. E se a gente trabalha com princípios e realmente com excelência, pensando em desenvolver esses jogadores da melhor forma possível, por arrasto você vai ter um bom desempenho. Eventualmente você não vai ter o resultado que você quer, né? Mas no longo prazo vai havendo uma consistência também de desempenho e às vezes o resultado vai acompanhar o desempenho, né, de forma bem linear, mas muitas vezes não. O futebol tem uma taxa de conversão muito baixa, né? A taxa de conversão do basquete é altíssima, do vôlei é altíssima, e o futebol muitas vezes é um jogo que é decidido por momentos de exceção, e por isso que a eficácia e os jogadores que são capazes disso são muito valiosos, né? Então eu volto a frisar o mérito do jogador do Corinthians, que foi muito feliz no gol que fez. A última, para fechar, o Nicolás Larcamón falou ontem que vê o Campeonato Mineiro como uma boa oportunidade para ele conhecer o elenco, conhecer os meninos do Cruzeiro, fazer testes. Você entende dessa forma que de repente pode ser um bom momento até para esses garotos, alguns que estão aqui, possam ter uma chance no profissional? Olha, a princípio sim, não tem por que não pensar assim, mas eu volto a dizer, a gente não pode estender o tapete vermelho para o jogador da base, e ele tem que conquistar o espaço dele. Então ele tem que ter a oportunidade de treinar, convencer no treino, não só o treinador, mas os companheiros que ele é capaz de ajudar. Então ele tem que conquistar o espaço dele de forma válida. Então ele tem que saber que uma parte do desafio é ter a oportunidade, conquistando ela e não recebendo, e a outra parte do desafio é ele comprovar no dia a dia de trabalho que ele é capaz de suportar. Então eu acho que é bem por aí. Muito